Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito boa noite. 20 de janeiro de 2026, horário 22h20. Está suspenso o Carnaval de 2026, como também outros fatos também estão suspensos. O Brasil, ele já recebeu duas comitês de alerta contra o território da República Federativa do Brasil. Estes títulos e dizer que eles têm garantia do tesouro. Foi feita uma grande engenhoca, onde o Bank of America, o Citigroup, vários bancos americanos e também da Europa, todos eles felizes da vida, alegando que eles tinham um sistema de sobrevida elaborado com títulos de moedas podres. Em 2017, os negócios não estão nada bem. Antigamente éramos uma sociedade de narcoterroristas, de cartéis no México. Todos nós estávamos reunidos. Mas desde o momento que começamos a utilizar a lavagem de dinheiro do Agustín Carstens, entramos pelo buraco. Todo mundo começou a brigar, um cartel contra o outro. Todo mundo começou a se matar. E aí todo mundo dizendo, escuta, quem começou essa briga foi você. Você matou meu filho, você matou meu outro filho. Você me pegou a carga de cocaína. E sempre, e aí aparecia a DEA, aparecia a CIA, aparecia todo mundo do nada. Mas nunca no Brasil. Então Pablo Escobar, ele chegava no Rio de Janeiro, se reunia com a Polícia Civil, fazia um câmbio que outro em casa de câmbio, em superintendência da Polícia Federal, pagava o arrego, trazia todas as drogas, espinha de peixe, ia para Búzios, ia para Angra dos Reis, distribuir pó de graça, abrir os negócios. Então, Pablo Escobar, na época jovenzinho, ele dizia, eu tenho que me posicionar dentro do Brasil, porque o Brasil é o paraíso, todo mundo trafica, ninguém vai em cana, está tudo ótimo. E aí eu posso estabelecer alguém para branquear. E quem pode branquear o dinheiro do narcotráfico no Brasil? Quem tem capacidade de não chamar atenção? Então você vai na Febraban, você vai na Firjan, você vai nos conglomerados onde trilhões, quatrilhões não chamam atenção. Mas claro, tem um porém, vocês fuderam com os cartéis do México, fuderam com os cartéis do senhor Faru, da máfia albanesa. Todos eles ficam muito irritados,
Todos eles resolvem tudo no tiro. Aquele lá, eu desconfio daquele lá que está me roubando, mata ele. Mas o cara nunca roubou o patrão. O cara era fiel. Mas ele já morreu, foda-se. Aí aquele lá, mata ele. Então, deu-se a descoberta, através da Sheinbaum, no México, um navio de carga de petróleo, em que esse navio de carga de petróleo não tinha petróleo. Isso é muito normal no México, você ver navios de grãos, navios de petróleo. Então, 60 agências de inteligência, através de membros da Sheinbaum, da sua confiança, generais do Cartel dos Soles. Por que Cartel dos Soles? Porque os cartéis dos Soles não são generais venezuelanos? Sim, mas eles têm os generais que passam a ser franchise, delivery, ou seja, você passa a fazer o hambúrguer utilizando a carne que eu digo como você tem que fazer, os picles que você tem que colocar, o queijo que você tem que processar, o pão com gergelim que você tem que proceder, não pode ser diferente. Você tem que fazer tudo conforme o Cartel dos Soles determina. Então você abre franchise. Você estabelece franchise. Então eles estabeleceram franchise e, claro, estava tudo indo muito bem. Mas houve um problema. Em que você, em vez de mandar a carga do capital, ou seja, o resultado do transporte da droga, para o teu fornecedor, não é? A tua empresa que cozinha no mercado financeiro, todo este procedimento, você passou a fazer tudo isso nos sistemas de internet. E aí você chega lá com 60 agências de inteligência, toma o navio, e aí você não vê ninguém dentro do navio. Você vê só a tripulação e em todo o complexo dos porões do navio cheio de computador. Nenhum operador. Tudo trabalhando ao mesmo tempo como se fossem teletipo. Parecia até o próprio COAF, parecia o próprio GAF. Ou seja, todas as máquinas de computação trabalhando como se fossem aquelas engenhocas de Bitcoin, entendeu? Procedendo a branquear o dinheiro. Então chamou muito a atenção, porque você chegou e como rastreá-los? Eles já sabem que você chegou até o transatlântico, ou seja, navios de passageiros, que em realidade não eram navios de passageiros. Os passageiros todos eram empresas que estavam lá para negociar títulos, negociar posicionamentos de bancos, criavam bancos, novas operacionalidades financeiras em todo o planeta. E todo mundo dizendo, porra, e agora como é que vai ser? Porque a droga não estava mais com os cartéis do narcotráfico mexicano, mas a droga, ela era processada. O fornecedor da droga, ele dava a droga para você, matuto, vendê-la. E quem vendia? Um sujeito que ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o matuto. Ele pega o telefone celular e vende 500 mil toneladas de uma vez só. Alô, tudo bem? Olha, aqui é o Luiz Inácio Lula da Silva, teu amigo, 9 dedos. Escuta,
Você está querendo pó? Aham, quanto você quer? Quanto você tem? Eu tenho tudo que você quiser. Eu quero 500.000 toneladas. Para ontem. Por quê? Porque eu comprei do senhor Faro, da máfia albanesa, e o que se meteu nos negócios. Então, claro, vocês sabem que os executores que trabalham a pagamento, eles são freelancer. E eles, quem tem cu tem medo. Principalmente os executores. Então ele chega e diz, porra, estão querendo me matar. E quem está querendo te matar? Porra, é o juiz. Matei muito. E agora ele disse que, eu sei, é queima de arquivo, porque eu matei o que estava no meu lugar. E eu quero sumir, eu quero ir para o Nordeste. Eu quero ter uma fazenda do narcotráfico. São 13.000 fazendas, só em Roraima. Imagina lá em Belém, no meio do nada, no meio da selva, só tem árvore. Você debaixo das árvores, você não tem o censo de quanta é a população que habita na Amazônia. É uma porrada de gente. Entendeu? Então, eles falaram, escuta, agora nós estamos numa guerra atômica nuclear, os aviões vão passar com bombas atômicas e vão começar a jogar as bombas atômicas, porque eles vêm debaixo das copas, através de laser que diz a temperatura. A única forma que você tem de se abrigar para o laser não te detectar é com o guarda-chuva. Você fica parado com o guarda-chuva, mas sempre você não vai poder estar o dia inteiro com o guarda-chuva. Você tem os caixinhas de sapato da Tesla. Não é necessário o satélite que demora a se posicionar, você tem vários. A Tesla está cheio de caixinha de sapato. Entendeu? E claro, você não pode dispor de B-12 que vai lá jogar bombinha. Não, você tem um satélite que ele, com o raio laser, ele manda e acaba com essa fazenda, acaba com 400, 300 macacos que estão armados até os dentes. Entendeu? Ficou fácil. Então todos eles falaram assim, porra, mas o pó continua aparecendo, tem cocaína doidado. Ou seja, o sujeito que tem a plantação, o sujeito que tem o pó, a cocaína, a papoula, o que tem o haxixe, todos eles têm que plantar na terra, ou tem que fazer subterrâneo, em cavernas. Mas ninguém falou, porra, não, você já era, vai embora, toma teu rumo, tudo bem. E ele saiu fora. Mas ele se estabeleceu na tecnologia da internet. E nós chegamos até ele. 60 agências de inteligência. E temos o nome de todos os matutos. Um deles, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. E quem é que está administrando o dinheiro do narcotráfico? O Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, o Dino, o Fachin, o Zanin, o Zavascki, o André da Federal, do Ministério Público, o Gonê, e todos eles arregimentando e pagando grana pra cacete. Aí eles falaram, porra, olha, deu merda, como é que a gente vai resolver? A gente resolve isso. Vamos mandar um dinheiro forte pro Alcolumbre, pro Hugo Mota, vamos comprar todo o Senado, vamos comprar toda a PGR, as autarquias, e vamos nos estabelecer. Comeram merda. Por quê? Porque o dinheiro já não existe mais. Como? Não tem mais esfinge de dinheiro a partir do dia 1º de janeiro
de 2026 é ordem do Supremo Tribunal Mundial. A moeda não tem características esfinge de identificação, você ainda não recebeu a moeda forte com lastro ouro. Porra, eu tenho ouro, tô cheio de ouro, tô cheio de diamante, nós vamos fazer lastro diamante, nós vamos fazer lastro ouro, nós vamos fazer lastro de prata. Não, meu amigo. Isso é uma forma efêmera de identificar uma compensação mundial. E quem tem essa compensação mundial extraordinária, outorga do Supremo Tribunal Mundial a pedido da China. A China fez o maior escândalo. Eu quero que os Estados Unidos me paguem todos os títulos que eu tenho no meu poder, porque eles não me pagam. Então, por favor, julgue. Então o Supremo Tribunal Mundial falou, vamos julgar. E aí começou. Este título está no nome de Joãozinho das Conga. Joãozinho das Conga vendeu esse título uma vez e esse outro que comprou vendeu para outro, e hoje ele vale R$20. E quem comprou esse título? Barroso, do Supremo Tribunal Federal. O Barroso comprou um título de face que está escrito lá, $1 milhão, mas em realidade vale R$20, porque já foi pago em vários países, rodou o planeta inteiro. Então, ele estabeleceu no Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com os membros do Pleno da Corte, que todas as moedas podres seriam pagas. Porque você não pode dar calote no mercado. E ele, para não segurar o flagrante, passou para bancos, dizendo, olha, eu tenho um título de aqui de $1 milhão que eu vou botar para que seja quitado pelo Tesouro da República Federativa do Brasil. Aí o banco falou, eu não vou te dar $1 milhão, mas eu te dou 500 milhões, tá bom? Tá ótimo. Toma, o título é teu. Mas você vai botar para pagar esse $1 milhão? Com certeza. Então ele procedeu a pagar os títulos e não pagou todos, pagou parcelado, porque não tem dinheiro suficiente, porque a bronca começou a aparecer no sistema financeiro que não é administrado pelo Banco Central, é administrado pelo Agustín Carstens. Mas o Agustín Carstens, ele saiu em junho de 2025. Sim, mas até lá ele pagou, ele mandou pagar, o dinheiro apareceu na conta dos bancos, todo mundo falou, porra, tô com um título de $1 milhão, o outro tô com 3 títulos de $1 milhão, comprei tudo na mão do Barroso, do Supremo Tribunal Federal, moedas podres, até comprei títulos do Jorge Soros, que comprou a Vale do Rio Doce, com títulos podres do Terceiro Reich, que ele fez a Vale e fez toda a maquinária financiada pelo BNDES. E aí todo mundo, porra, e o BNDES tem dinheiro? Nunca deixou de entrar dinheiro para o BNDES? De onde vem esse dinheiro do BNDES? Quem é que está alimentando o dinheiro do BNDES? Nasce em árvore? Aí todo mundo, Agustín, você tem dinheiro disponível? Quanto você quer, eu mando. Então, ele manda para a Bolsa de Valores, alegando que o motivo é porque os juros estão muito altos no planeta, e isso faz com que ele tenha um ganho absurdo. Mas o que se gasta na parte de acerto, de comprar os funcionários públicos, espias, sabotadores, que estão empossados em 27 estados, e agora também em Portugal, que Portugal deixou de ser da Europa e passou para ser do Brasil,
E todos eles estão apavorados, falam, não, eu saí da comunidade europeia, quem vai administrar vai ser o Brasil. Eu também, a Espanha, Portugal, todo mundo falou, não, nós somos administrados pelo Brasil. E quem é o Brasil para administrar outros países? Os países africanos? Não, eu não quero mais administração francesa, eu não quero mais administração inglesa, eu vou ser administrado pelo Brasil. E quem é que está administrando? Quem é que tem a engenhoca de tudo isto? É o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Então, todo mundo falou, porra! E por quê? Porque eles pegam os títulos de moedas podres e mandam pagar. Títulos que não têm valor nenhum no mercado, que são considerados que não têm valor, porque já foram pagos centenas de milhões de vezes, títulos de 50, 60, 40 anos. Entenderam? Então os planos Marshall, desde 2017, todos caíram. Então a Europa ficou exposta. Aí a 60 agências de inteligência falou, e agora o que fazemos? Fica frio, amigo. Espera. Aí todo mundo vai esperar o quê? Você vai ver. Então, eles começaram, olha, Estados Unidos, nós somos da NATO, somos da OTAN, sempre tivemos bom convívio com vocês, Estados Unidos da América, nós queremos dinheiro. Sim, mas para vocês terem dinheiro, vocês têm que me mandar o ouro que vocês têm, acautelado, e em seus porões, e mandar para os Estados Unidos da América. E quem estava nessa jogada? Vocês têm que ver em 2017. Estava quem? O Obama, o Biden, estava os Clinton, estava o Bush, estava o Saidi, estavam os diretores de 17 agências de inteligência dos Estados Unidos da América, todos comprados. Todos falaram, porra, tô rico. Eu vou pegar esse dinheiro, vou me estabelecer no Brasil, que é uma terra abençoada, que ninguém vai preso, que é o paraíso, todo mundo pode ficar lá, e vou me estabelecer lá, e vou fazer meu feudo. Entendeu? À custa de quem? Do povo brasileiro. E o povo brasileiro não vai reclamar? Não, a gente vai patrocinar as escolas de samba, nós vamos jogar dinheiro para as escolas de samba, nós vamos dizer, olha, você faça da fundação que nós estamos roubando todo o minério, não é? Em Araxá. E aí sai campeã. Beija-Flor. Cantando Araxá. Então, todo mundo dizendo, poxa, que maravilha. Mas o jogo, o bicho, os cassinos abriram no Brasil? Não. Por quê? Porque senão seria mais uma atração para haver uma revolta social. Por que revolta social? Porque haveria qualquer um querendo abrir cassino. Se estabeleceriam aqui todos os que têm capacidade financeira. Para quê? Para lavar dinheiro. O cassino só serve para lavar dinheiro. Não deixa rico ninguém. Só deixa rico os cantores, como Frank Sinatra, que Frank Sinatra, ele era um matuto. Ele vendia pó. Ele traficava, ele era o Pablo Escobar da vida. Entendeu? E ele cantava. E estava ele, estava os artistas, todos traficantes. Entendeu? Tudo doidão. Então, eles falaram, porra, mas aí o Brasil, todo mundo vai querer morar no Brasil, o Brasil vai prosperar, vai vir indústria, vai vir shoppings, vai vir arranha-céus, vai vir tudo, infraestrutura, vai ter esgoto, vai ter água. E eles falaram, não, temos que manter o Brasil escravo. Então, a casa caiu, cabrão. Entendeu? E este serviço foi encomendado por quem?
pela máfia Faru, pelo bonitão, que não sai de Mônaco, que tá cheio de capanga, que a polícia faz tudo para prender o cara e não consegue. Por quê? Porque ele não é idiota. Ele tem logística. Então ele falou, o material humano está muito difícil. Então ele fala com todo o jet set mundial. E aí, o que aconteceu? Qual é o problema? O que está pegando? Meu amigo, quem dedurou a gente é Augustin Kartner. Com quem? Com todos os funcionários públicos em 196 países, que eles estão sabendo quem somos nós e o que nós fazemos. E eles disseram que o dono desta posição é o fornecedor de pó. Quem manda é o fornecedor de pó. É o senhor da branca, da espinha de peixe. É ele que manda. Se você tem acesso ao fornecedor, você não precisa de nenhum distribuidor. Você chega e diz, aí, quem é você? Eu sou o Porra Louca. Você é o Porra Louca aí? O que você faz? Você tem pó aí para vender? Quanto você quer? Eu quero saber se você tem muito pó. Tenho. Tem 500 mil toneladas agora? Tenho. Então, quanto você vai cobrar pelas 500 mil toneladas? Você entrega, ou seja, o cartel dos soles, o delivery, não é? Do Maduro. O cara chegava, transportava. Quem está vindo aí? É o exército com os tanques, com os caminhões, tudo cheio de pó. Você vai mexer? Você vai parar o exército? Então ele entregava, era o delivery. Aí o pessoal do exército começou a dizer, escuta, esse cara que fez a encomenda, eu nunca vi. Ele comprou na mão de quem? Na mão do maluco aí, que comprou 500 mil toneladas. Vamos roubar essa carga. Vamos dizer que essa carga foi presa pelas autoridades do país. França, Holanda, Inglaterra, Espanha, Portugal. Vamos dar banho. Ou seja, vamos tomar essa droga. E aí começou a bronca. Entendeu? Então, tudo que estava funcionando bem discretamente, tudo dentro de uma organização, desgringolou. Por quê? Porque todos os 196 países, os representantes de operadores da lei, advogados, serviço de juizado, porque o juizado, o advogado, ele fez um concurso, passou para juiz. Nunca vai ficar rico, porque ser juiz é o pior dos empregos, é a mesma coisa que trabalhar para o narcotráfico. O Brasil de bem, que respeita as leis, os direitos humanos e não aprova a ditadura, está revoltado com o tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Não apenas por ele estar preso por um crime que não existiu, que ele não cometeu, depois de condenado por um tribunal incompetente com todas as irregularidades que todo mundo já conhece, mas por estar jogado numa solitária e ainda por cima sendo vítima de tortura e de descaso, enquanto governadores, prefeitos, parlamentares, muitos deles eleitos com o apoio de Bolsonaro ou fingindo ter esse apoio, curtem férias como se nada estivesse acontecendo ou nada pudessem fazer, sem terem dado uma única declaração, ao menos repudiando os abusos. Isso faz diferença e, além de falar denunciando o que está errado, há várias iniciativas concretas que podem ser feitas para tentar interromper a tortura, tanto que tem gente fazendo. Este é um ano eleitoral e as urnas hão de rejeitar os candidatos adeptos da ditadura e também os oportunistas da direita. Mas hoje eu nem quero falar deles. Trago algumas das ações que estão, sim, sendo feitas por deputados e senadores, mesmo durante o recesso, e por alguns outros políticos ou pessoas sem cargo público, mas com consciência,
com honestidade intelectual e principalmente com humanidade. Antes, eu preciso lembrar que a promoção da virada ainda está valendo para quem quiser se tornar assinante da Gazeta do Povo, ter um jornal de mais de 100 anos e com credibilidade como fonte de informação e, mais do que isso, apoiar um jornalismo íntegro que não se sustenta de dinheiro público, não recebe ordens de governos, recusa-se a omitir fatos para atender a uma ideologia ou para divulgar falsas narrativas. Pagando apenas R$1 por mês nos primeiros 6 meses, você vira assinante e desbloqueia o acesso a todo o conteúdo do jornal. São mais de 90% de desconto para você passar 2026 realmente bem informado. Ao assinar, você ainda ganha o e-book do clássico Frankenstein, escrito por Mary Shelley, direto na Biblioteca Gazeta. Assine agora em gazetadopovo.com.br/R$1 em numeral. Você também pode acessar a promoção pelo QR Code da tela ou pelo link na descrição do vídeo. Gazeta do Povo me informa. Fique agora com a minha coluna Falando Abertamente e as iniciativas para tentar melhorar a situação degradante em que jogaram o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro é vítima de um projeto de vingança pessoal de Lula e do ministro do STF, Alexandre de Moraes, está mais claro do que nunca. Que ele é vítima de tortura na prisão solitária em que foi jogado, também está claro. As pessoas cobram, com razão, de governadores, prefeitos, parlamentares de todos os níveis, uma postura firme e ações contra os abusos e a tortura. Pedem a quem se diz a favor da democracia para que faça algo. Não é tão simples assim quando a ditadura já está instalada e um único ministro do STF arroga para si o comando do país, desrespeitando as leis, avançando sobre todas as instituições e sob aplausos do governo Lula e de seus apoiadores. Mas o silêncio de quem tem cargo público há de ser cobrado nas urnas, como eu disse na abertura do vídeo. Até porque tem gente que recusa-se a ficar calada e está tomando iniciativas contra tanto arbítrio. Isso vai ajudar o eleitor a separar o joio do trigo. Eu vou destacar 4 ações de parlamentares que mesmo nas férias estão trabalhando para tentar alguma justiça para o presidente Bolsonaro e para os demais presos políticos e perseguidos do regime PT-STF. No dia 8 de janeiro, quando Lula promoveu aquela festinha macabra para anunciar veto total ao PL da dosimetria, a deputada federal Caroline de Toni, de Santa Catarina, que não só está de férias, mas também em licença maternidade, protocolou o pedido para os presidentes da Câmara e do Senado convocarem sessão extraordinária, ainda em janeiro, para a derrubada do veto. E rapidamente dezenas de outros parlamentares começaram a se mobilizar para forçar o atendimento a esse pedido e também para já articularem a retomada das discussões do PL da anistia original, aquele que o presidente da Câmara, Hugo Mota, nunca colocou em votação, traindo a direita, que ajudou a elegê-lo presidente. Lula acabou de vetar o projeto de lei da dosimetria. E muita gente pergunta, na prática, o que pode ser feito? Nós protocolamos um requerimento pedindo a convocação de uma sessão extraordinária do Congresso Nacional para derrubar esse veto. Isso mesmo, nós queremos interromper o recesso para votar essa matéria com urgência. A Constituição permite isso quando existe urgência, e não há urgência maior do que pessoas presas injustamente. Além de tentar derrubar esse veto, nós vamos iniciar a coleta de assinaturas para pautar a urgência de outro projeto de anistia. Nós não vamos recuar, nós não vamos nos calar, nós não vamos descansar enquanto essas injustiças não forem corrigidas. Contem conosco, continuamos firmes, lutando pelo Brasil e pelos brasileiros, sobretudo os injustiçados do dia 8 de janeiro. Quando o presidente Bolsonaro sofreu aquela queda e passou horas sem atendimento e mais de um dia esperando autorização para exames médicos que eram urgentes, a deputada Bia Kicis, que mora em Brasília, foi para a frente da Polícia Federal. Fez isso em solidariedade e apoio a Michele Bolsonaro e aos filhos do presidente, mas também para dar entrevistas coletivas e reverberar
o descaso que vinha sendo cometido. A senadora Damares Alves, que também mora em Brasília, foi outra que quebrou as férias para ir para a Polícia Federal falar das medidas que tomou como presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Gente, estou saindo aqui da sede da Polícia Federal aqui em Brasília, nesse lugar que o presidente Bolsonaro está preso, e eu acabei de protocolar um pedido de uma vistoria, a realização de uma vistoria no local em que ele está preso, pela Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. O pedido que eu estou fazendo tem base em uma decisão numa ADPF, pelo ministro Fachin, quando o presidente Lula foi preso, a Comissão de Direitos Humanos do Senado também fez o mesmo pedido para vistoriar a Polícia Federal lá em Curitiba. Então, nós não estamos fazendo nada de novo. Nós estamos fazendo exatamente o que o regimento interno determina que a Comissão de Direitos Humanos do Senado faça diante de um episódio como este. O que queremos saber? Aqui é um lugar para um preso idoso e doente? Quero lembrar vocês que a Comissão de Direitos Humanos fez essa vistoria lá na Papuda. Lembram? Havia a possibilidade dele ir lá para a Papuda? A nossa comissão esteve na Papuda e produziu um relatório, e esse relatório foi usado pela defesa dele para que ele não fosse para a Papuda. Veio para cá, que era o melhor lugar. Mas agora estamos entendendo, diante dos últimos episódios, que mesmo aqui, estando tão perto dos hospitais, mesmo aqui não é o lugar adequado. Aliás, o lugar adequado é o nosso presidente na rua com o povo. Nosso presidente não cometeu crime algum. Mas se tem uma sentença para ser cumprida, que ele cumpra essa sentença em casa até a gente discutir uma revisão criminal sobre esta pena. O deputado federal Gustavo Gayer, de Goiânia, protocolou pedido junto à Defensoria Pública da União, exigindo vistoria da sala da Polícia Federal transformada em solitária para Bolsonaro, para que se confirmem as denúncias da família de insalubridade do local. Foi atendido. Ontem, dia 12 de janeiro, eu usei das minhas atribuições enquanto líder da minoria e enviei um ofício para o Departamento de Defensoria Pública do Distrito Federal, para que fosse feita uma análise, uma averiguação das situações em que o Bolsonaro se encontra naquele quartinho de 12 metros quadrados ao lado do motor de ar-condicionado fazendo barulho ensurdecedor 12 horas por dia. Isso é tortura. Eu repito, o que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Bolsonaro é tortura. E não pensem vocês que a gente não passa um momento do nosso dia sequer preocupado com o que a gente pode fazer para ajudar o Bolsonaro. E ontem a gente mandou esse ofício e a resposta foi muito mais rápida do que nós imaginávamos. O ofício em questão que eu me refiro é esse aqui, como vocês podem ver, esse aqui é o PDF, feito no dia 12 para a Defensoria Pública, né? E eu mandei umas perguntas, né? Solicitando a expensão presencial imediata no local de custódia, com relatório sucinto acerca das condições assistenciais de saúde do custodiado, a verificação específica e individualizada da adequação do ambiente às necessidades médicas do Jair Messias Bolsonaro, adoção de providências institucionais cabíveis, caso constatado risco à vida ou à saúde, análise e viabilidade de medida judicial, inclusive prisão domiciliar humanitária, se evidenciada a incompatibilidade entre o estado de saúde e a manutenção da custódia, e a avaliação da comunicação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, se caracterizada omissão estatal relevante no dever de proteção à vida e da saúde, assinado por mim. Bom, a gente envia, eu estou há meses, né, mais de um mês, enviando isso para tudo que é entidade que vocês possam imaginar, aguardando uma resposta. Eu quero agradecer aqui e parabenizar a Defensoria Pública do Distrito Federal, porque no dia seguinte eles tomaram ação. Defensoria Pública apura condições de saúde do Bolsonaro na Polícia Federal. Iniciativa ocorre após deputado e senador enviarem ofícios à instituição. Bolsonaro cumpre pena em sala de Estado Maior. E aqui, ó, a Defensoria Pública do Distrito Federal informou nesta terça-feira, 13, que abriu um procedimento para apurar as condições de saúde do ex-presidente Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A iniciativa da DPDF ocorre após o envio de ofícios pelo senador Isalci Lucas, senador do DF, e meu ofício que eu enviei como líder da minoria, que nós enviamos para a instituição. O que eles vão fazer? Eles vão lá e vão averiguar esses 5 pontos. Depois disso, vão fazer um relatório. Aí, meu amigo, é um relatório com o peso da Defensoria Pública.
dizendo se o Bolsonaro deve ficar lá ou não. A situação já é insustentável. Até mesmo muitas pessoas que queriam a prisão do Bolsonaro já estão entendendo que o que está acontecendo é uma violação dos direitos humanos, que aparentemente o que o Alexandre quer é condenar o Bolsonaro à morte. Mas um senhor de 70 anos, com crise de soluço, vomita todos os dias, que bateu a cabeça recentemente e ficou desacordado, com o ar-condicionado do lado, fazendo barulho ensurdecedor, isso não é possível de ser aceito. Vale lembrar que médicos que nem têm cargo público também se mobilizaram depois do descaso e dos abusos cometidos contra o presidente nesse episódio da queda no quarto, dias após passar por mais uma cirurgia em função daquela tentativa de assassinato que sofreu em 2018. Primeiro foi o presidente do CFM, o Conselho Federal de Medicina, que abriu sindicância para investigar possível omissão dos médicos da Polícia Federal encarregados dos cuidados com a saúde do presidente, que teriam demorado para atendê-lo. Aí, diante de mais uma atitude autoritária do ministro Alexandre de Moraes, que tentou avançar com poderes de polícia sobre o CFM, determinando a anulação da sindicância aberta pelo órgão e a investigação não do médico da Polícia Federal por possível negligência, mas do presidente do CFM, outro médico corajoso se posicionou. Foi o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Preciso me posicionar sobre a intervenção do STF no CFM. A nossa visão é de que é inaceitável qualquer tipo de interferência. O Conselho Federal de Medicina, quando vislumbra uma perspectiva de não cumprimento do Código de Ética, tem obrigação de avaliar. E ele mandou que um conselho local fizesse uma sindicância, o que é uma obrigação pelo Código de Ética. Se nós tivermos o STF interferindo em condutas que são tomadas dentro da ética médica, nós não teremos como defendê-la. E é justamente por isso que o Sindicato Médico e eu pessoalmente defendemos que o Conselho Federal tenha autonomia para decidir quem e quando cobrar a ética médica. É justamente por isso que, nesse momento, defender as entidades, especialmente o CFM, é defender você, meu colega médico. Na Bahia, a doutora Raíssa Soares, que desde a pandemia se coloca corajosamente sempre do lado certo do debate, lançou uma campanha para que o Brasil inteiro disque 100 e denuncie tortura e maus tratos à pessoa idosa, doente e que está sob os cuidados do Estado, em desrespeito ao Estatuto do Idoso e à Constituição brasileira. Gente, vem comigo. Michele Bolsonaro posta uma nota em que o advogado identifica que o presidente Bolsonaro está sem equilíbrio devido a medicamentos. Já que o CFM não é autorizado a fazer uma sindicância do que está acontecendo com a questão médica, já que tem relatório médico, tem laudo médico, que não é aceito para prisão domiciliar, já que não existe monitoramento de cuidados de um paciente que está em situação de pós-operatório, 8 cirurgias, sendo que 3 foram nos últimos 15 dias, já tem traumatismo craniano. Já que nós temos um idoso de 70 anos trancafiado, sem os devidos cuidados médicos, vamos usar as armas legais que nós temos. Nós temos uma vasta fundamentação para dizer o seguinte, que todo idoso preso tem os mesmos direitos de um idoso em liberdade. E de quem é a responsabilidade? Família, Estado, a própria justiça, ou seja, todos têm ali o dever de cuidar daquela saúde do idoso. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos todos discar 100. É o Disque 100. Aperta a opção 2 e vamos fazer uma denúncia a favor do presidente Bolsonaro. Os nossos deputados e senadores podem acompanhar as estatísticas, os relatórios, e não vai identificar quem denunciou porque é sigilo. Então nós vamos verificar se a nossa democracia realmente está ativa, se existe realmente um Estado democrático de direito, se existe realmente os direitos aí, a nossa sociedade está com os direitos humanos estão sendo preservados, ou se realmente nós estamos vivendo uma tirania disfarçada de justiça. Está funcionando. Nos últimos dias surgiram muitas postagens nas redes sociais de gente reclamando que estava difícil completar a ligação para o Disque 100, provavelmente pelo excesso de ligações. Mas também surgiram publicações como essa, de denúncias feitas até pelo WhatsApp do Disque Denúncia, do Disque 100, pelo número 61 99611 0100. Nesta aí, depois de receber mensagem de boas-vindas ao atendimento online da central de atendimento e o número do protocolo gerado, a pessoa informou: quero fazer denúncia de um idoso da minha idade que está sofrendo maus tratos. A atendente pediu um relato detalhado do que estava ocorrendo e ele escreveu:
ele está numa sala da Polícia Federal em Brasília, com um ruído infernal 24 horas por dia, sem atendimento médico e tem graves comorbidades. O que vocês podem fazer para salvá-lo? A atendente informa que pode fazer registro da denúncia e pede informações sobre a vítima, ao que o denunciante responde: Jair Messias Bolsonaro, branco, 71 anos de idade, e fornece o endereço onde Bolsonaro está preso. Superintendência da Polícia Federal, SAIS, quadra 7, lote 23, sem número, Estrada Setor Policial Militar Sul, DF, CEP 70 610 902. E ainda corrige a idade. Ops, 70 anos, completa 71 em 21 de março de 2026. Eu é que tenho 71 anos. A resposta, aguarde enquanto registro as informações, por gentileza. Diante do agravamento da ditadura judicial, os jornalistas independentes do Brasil se uniram numa associação. São os profissionais de imprensa que não fazem parte da mídia militante lulista, que ocupa algumas das maiores redações do país. É uma associação recém-criada e que fez questão de divulgar um alerta sobre a escalada dos abusos de autoridade do STF. Eu, que faço parte da associação, me dei ao trabalho de ler em voz alta a nota, gravar em vídeo, publicar nas minhas redes sociais e reproduzo aqui. Nota à sociedade, advertência sobre injustiças, excepcionalidade jurídica e desumanização ora em curso no sistema penal brasileiro. A Joia Brasil, Associação Brasileira de Jornalistas Independentes e Afiliados, vem a público manifestar profunda preocupação com o curso de acontecimentos que envolvem a persecução penal de um ex-presidente da República, caso de Jair Bolsonaro, em situação que suscita graves questionamentos de interesse público, jurídico e humanitário. Cabe ao jornalismo e às entidades que o representam o dever permanente de vigilância democrática. Quando procedimentos de exceção passam a se normalizar, quando garantias fundamentais são relativizadas e quando a legalidade se afasta da humanidade, o silêncio deixa de ser neutralidade e passa a ser omissão histórica. Observa-se um processo marcado por controvérsias relevantes. Julgamento direto pela Suprema Corte, apesar da inexistência de foro privilegiado. Limitações práticas ao exercício pleno do direito de defesa. Condenação fundada em elementos frágeis, como minutas e depoimentos contraditórios, sem comprovação de presença na cena dos fatos ou prova material conclusiva. Tais circunstâncias exigem escrutínio público rigoroso, transparente e responsável. E, independentemente de posicionamentos políticos ou ideológicos, trata-se de uma figura pública que representa a parcela expressiva da sociedade brasileira. A maneira como o Estado conduz esse processo projeta efeitos que ultrapassam o indivíduo e atingem a credibilidade das instituições, a confiança social na justiça e os próprios fundamentos do Estado democrático de direito. A situação de saúde do réu, amplamente noticiada, agrava ainda mais o quadro. A negativa reiterada de medidas humanitárias mínimas, como a prisão domiciliar em contexto de debilidade física, levanta sérias dúvidas sobre a proporcionalidade, razoabilidade e respeito à dignidade humana. Rigor penal não pode se confundir com crueldade institucional. A Joia Brasil alerta: quando a exceção torna-se regra, quando o direito cede lugar ao simbolismo punitivo, quando a vida é colocada em segundo plano, toda a sociedade corre risco. O jornalismo tem a responsabilidade de registrar, questionar e contextualizar esses fatos não como defesa de indivíduos, mas como defesa de princípios. A democracia não se sustenta sem garantias e a justiça perde seu sentido quando se distancia da humanidade. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro morrer na prisão, não será obra do acaso, nem da idade, nem apenas da doença. Será consequência direta de decisões conscientes, de omissões deliberadas e de um sistema que escolheu punir ao limite da vida. A história registra, o tempo cobra e nenhuma toga é capaz de absolver a omissão diante de uma morte anunciada. Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2026, a Joia Brasil, Associação Brasileira de Jornalistas Independentes e Afiliados. Eu sei que as pessoas estão impacientes, angustiadas, que querem ir para a rua. Basta combinar pela internet.
No domingo, dia 11 de janeiro, o ex-desembargador do Distrito Federal, Dr. Sebastião Coelho, chamou uma carreata em Brasília e teve bastante adesão. Ainda que a imprensa em geral não tenha dado destaque, eu vou mostrar aqui um trechinho de um longo vídeo que percorreu do início ao fim da carreata, justamente para mostrar a proporção que esta única iniciativa tomou. Bora, patriota, dá a volta e junta na caravana aí, Brasil Livre! Vamos lá, pessoal, integra aí a caravana da liberdade! Isso. Estamos na 15, vamos ver agora até onde vai aqui essa carreata. Qual a extensão dela? Eu quero saber agora qual a extensão dessa carreata. Vamos lá. Finalzinho do eixão, do eixinho. Vamos até onde agora? Na 11, estamos chegando na 11 agora, ó. Na 11, e ainda tá aí, ó. Até a 8. Até a 8 tá aqui, ó. E por fim, a brilhante campanha lançada pelo vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo, que o Brasil inteiro conheceu graças a Bolsonaro. Foi eleito vice-prefeito por causa disso e que, ao contrário de tanta gente oportunista, ingrata ou traidora, jamais esqueceu do seu padrinho político. Jamais calou-se diante da perseguição, da prisão injusta, da tortura e dos abusos cometidos pelo STF contra Bolsonaro. E desta vez ele pensou no ser humano que está doente, sem assistência e sozinho naquela sala da Polícia Federal em Brasília. Convidou a população brasileira a escrever cartas para o presidente. Senhor presidente, estou escrevendo esta carta para motivá-lo a não desistir de tanta injustiça que estão cometendo com o senhor. Mas não está só. Milhares de brasileiros estão orando e pedindo a Deus que a justiça seja feita. Peço ao senhor que mantenha a fé, que trabalhe sua mente a teu favor. Sei que neste momento está muito debilitado, doente, passou por várias cirurgias e está em um cubículo, em cárcere privado, impedido de fazer atividade física. Mas tão logo fique melhor, recupere a saúde, cuide do corpo também, pois em breve estará de volta. Pedi ao povo brasileiro que envie cartas ao senhor, pois quando o senhor iniciou na carreira pública, o senhor enviava a carta para o povo brasileiro. E agora é nossa vez de retribuir, de enviar mensagens de apoio motivacionais, recarregando sua energia. Não sei quantas cartas irá receber, mas é um direito do senhor previsto em lei. Em livro Atos dos Apóstolos, capítulo 12, tem uma passagem de Pedro.
ele foi preso injustamente por Herodes, colocado em uma cela com 2 algemas e 2 seguranças. Durante a noite, um anjo de luz apareceu devido a inúmeras orações que os fiéis fizeram. E junto com o anjo, um brilho de luz. Com esse brilho, Pedro acordou, suas algemas se soltaram e ele pôde sair livremente. Resumindo, as orações do povo brasileiro, com sua fé, o libertará. O senhor é um líder, exemplo de caráter, honestidade e carrega valores. Não desista. Está aqui fora mais forte do que nunca, não sabe como. Se não sair antes das eleições, com certeza sairá depois, pelo seu filho Flávio Bolsonaro, eleito pelo povo brasileiro. Fique com Deus, em breve nos veremos. Força, fé e honra. Povo brasileiro, vamos enviar cartas ao presidente Bolsonaro, essa é a minha. Envie a sua também. Eu não sou muito, mas se vocês multiplicarem essa mensagem, milhares de cartas o presidente vai receber. Vamos fazer nossa parte, vamos recarregar a energia do presidente com cartas motivacionais. Ele se encontra preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Vou colocar o endereço logo abaixo desse vídeo. Fiquem com Deus. Vamos retransmitir para muitas pessoas essa mensagem. Encerro com um vídeo de uma brasileira que se deu ao trabalho de lembrar sobre a relação de Bolsonaro com as cartas e com as pessoas. As cartas de Bolsonaro. Talvez você não conheça a história, mas aqui vai o que tem de relato sobre esse assunto. Em 1986, Bolsonaro ainda era capitão do Exército e ele escreveu um artigo para a revista Veja, intitulado O Salário Está Baixo. Por causa desse artigo, Bolsonaro foi preso por 15 dias. Lá dentro da prisão, ele recebeu mais de 150 cartas de militares e famílias de militares de todo o Brasil. A mídia e a esquerda geralmente batem, na história dizendo Bolsonaro foi preso, mas não contam por que ele foi preso. E por causa de toda essa solidariedade, em 1988, ele se tornou vereador pelo Rio de Janeiro. Então, se você não conhece a história, procure se informar. E agora, o coronel Melo Araújo está pedindo para você reescrever a carta para o Bolsonaro. Faça a sua parte. Vamos ajudar. E você já ligou para o Disque 100 para fazer sua denúncia? Já escreveu sua carta para Bolsonaro? Anote o endereço caso ainda não tenha feito isso. Sais, quadra 7, lote 23, sem número. Estrada Setor Policial Militar Sul, DF, CEP 70-610-902. E não se esqueça que tudo isso só está acontecendo no Brasil porque um senador, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não respeita a urgência aprovada pela maioria dos senadores para que ele coloque em votação pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Marque @Davi Alcolumbre nas redes sociais sempre que for comentar algo sobre Bolsonaro ou sobre os milhares de presos políticos do Brasil. Em vez de apenas criticar e dizer que ninguém está fazendo nada, faça a sua parte, pressione os senadores para cumprirem seu papel de fiscais do STF. E se ainda não é assinante da Gazeta do Povo, lembro da promoção da virada, R$1 por mês nos primeiros 6 meses para você virar assinante, liberar o acesso a todo o conteúdo do jornal e passar a patrocinar um jornalismo único no Brasil. Aponte já a câmera do celular para o QR Code da tela ou clique no link da descrição do vídeo e venha para a Gazeta. Nos vemos lá no jornal.